Crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, em História, vamos dar sequência à unidade 1, o espaço de todos nós. Iremos trabalhar hoje o capítulo 4, que fala sobre espaços e memórias. Você vai compreender na aula de hoje que há lugares como ruas, praças, edifícios, monumentos, entre outros, que são considerados marcos históricos, isto é, funcionam como um símbolo que faz a conexão entre o passado e o presente. Você já visitou um museu? Bom, caso não, hoje você fará visita ao museu sem sair de dentro de casa. É isso mesmo! Você vai assistir a um vídeo chamado Uma Viagem no Tempo e vai compreender que os museus são espaços que carregam muitas memórias. Vamos conferir? Tá gostando, Ana? Claro! Já vim a um museu uma vez. E o que achou? Demorou muito. Ficamos quase 1 hora. Uma hora não é muito tempo. Não? O tempo não é igual para todo mundo? O tempo é o mesmo, mas a percepção que temos dele pode ser diferente. Faz sentido. E por falar em tempo, você disse que já veio ao museu, não é? Sim. Essa lembrança é do que já aconteceu. É do passado. Nossa conversa que está acontecendo agora. É o presente. Isso mesmo. E o que ainda vai acontecer, como a gente ir embora do museu, por exemplo, é o tempo futuro. Entendi. Mas existem outras formas de marcar a passagem do tempo. Se eu digo, vamos embora do museu depois do almoço, quando iremos? No começo da tarde. Dividir o dia em manhã, tarde e noite é outra maneira de marcar a passagem do tempo. Mas ela não é exata como a do relógio. Por isso, usamos o relógio para marcar a hora da aula, por exemplo. E como marcamos os acontecimentos do passado e os que vão ocorrer no futuro? Por exemplo, como você faz para lembrar o dia em que terá uma prova? Eu anoto na minha agenda. A agenda é um caderno com calendário. No calendário temos os dias, que formam as semanas que formam os meses, e os meses, que formam os anos. Então, no calendário, a gente consegue visualizar os dias do presente, do passado e do futuro. Isso aí! Mas existem vários tipos de calendário. O mais usado no Brasil é o gregoriano. Há o islâmico, baseado nas fases da lua, e o judaico, baseado nas fases da lua e do sol. Agora que você assistiu ao vídeo e percebeu que museu é um espaço cheio de memórias, vamos dar sequência à aula. Falaremos sobre os marcos históricos. No trajeto que você faz diariamente de sua casa à escola ou de algum outro lugar, você já deve ter percebido que há lugares, construções importantes para a história da comunidade ou da nossa cidade. Esses lugares, como os edifícios, as ruas, as praças ou monumentos, entre outros, são considerados marcos históricos, isto é, funcionam como símbolo que faz uma conexão entre o passado e o presente. Eu escolhi para mostrar para vocês alguns lugares de Barbacena que são considerados marcos históricos, ou seja, trazem muitas histórias fazendo ligação entre o presente e o passado. Mas você depois poderá pesquisar outros marcos históricos da nossa cidade para anotar no caderno. Vocês conhecem esses lugares que eu escolhi? Vamos falar sobre eles? Temos na primeira imagem a EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Temos aí na segunda imagem o IFET, ou Escola Agrícola, né? Como é conhecida por todos nós. Temos a Matriz de Nossa Senhora da Piedade e parte da Praça dos Andradas com a fonte. Temos ainda o Pontilhão
e a Praça do Globo. Vocês devem conhecer todos esses lugares. E como eu já disse, existem outros marcos históricos em nossa cidade. No livro de história, você vai encontrar um exemplo de marco histórico da cidade de Belém, no estado do Pará. O conjunto de construções do mercado Ver o Peso, que é muito importante para a história da cidade, e irá responder às atividades propostas na página 30 do livro. Ainda no livro de história, você irá conhecer um conjunto de casas coloniais no centro histórico da cidade de São Luís, no Maranhão, que também é considerado um marco histórico. E fará as atividades propostas na página 31 e na página 39, apenas a questão número 6. Hoje, então, você pôde compreender na aula de História a noção de marco histórico como espaço de memória e o que é um marco histórico. Pôde conhecer ainda alguns marcos históricos da nossa cidade. Na próxima semana, estaremos dando sequência aos estudos do livro de História. Então, para relembrar, hoje vocês irão realizar as atividades das páginas 30, 31 e 39, apenas a atividade número 6. Um bom trabalho para você e mãos à obra!